A paz do Senhor Jesus para você, uma grande alegria podermos estar juntos mais uma vez para o comentário da lição 9 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que está tratando da maravilhosa graça, a Epístola aos Romanos. E a lição 9 do dia 29 de maio de 2016 tem como título A Nova Vida em Cristo. E esta lição está baseada no capítulo 12 da Epístola aos Romanos. Textuário, Romanos 12, 1 nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verdade prática diz: a nova vida em Cristo consiste em viver fervorosamente a vitória da cruz. A nova vida em Cristo. É isso que estaremos analisando nesta aula e, na verdade, é algo que nós já citamos em aulas anteriores, porque a nova vida é justamente o resultado da justificação, da morada do Espírito Santo em nós, e que nos conduz, que nos leva a viver essa nova vida. Não é apenas a Epístola aos Romanos que enfatiza essa realidade, mas em outros de seus escritos também, o apóstolo Paulo ele trata dessa nova vida em Cristo. Texto muito clássico, muito conhecido, é 2 Coríntios 5, 17, quando ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Pedro, ao falar da nova vida, ele diz que nós fomos gerados ou regenerados pela palavra de Deus, por essa semente incorruptível e incontaminada. Então, essa nova vida em Cristo é uma realidade vivida por cada pessoa que encontrou em Jesus a salvação, que foi salvo por Cristo, justificado, tornou-se morada do Espírito Santo, e essa nova vida é marcada pela santidade. A santidade. E essa santidade é o padrão, é o estilo de vida da pessoa nascida de novo. Agora, olhando para Romanos capítulo 12, nós vamos perceber que essa nova vida é uma resposta que nós damos com relação a algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, essa nova vida ela é marcada pela resposta que nós damos em relação ao próprio Deus. Basta lermos o capítulo 12, versos 1 e 2, que nós encontramos Paulo trazendo uma exortação, um apelo exortativo para que os crentes, portanto todos nós, possamos dar essa resposta a Deus, diante de tudo que ele vem tratando na sua epístola até esse momento. Ele chega como se fosse numa conclusão, numa aplicação dessa mensagem. Então nós encontramos primeiramente a situação do pecador, o pecado que o deixa numa condição de aparente desespero, porque nele próprio não há solução, ele não consegue guardar a santa lei de Deus, ele não tem justiça própria para se apresentar diante de Deus, e Paulo vai traçando então o seu argumento, quando ele apresenta que em Cristo nós somos justificados, e depois ele apresenta que em Cristo nós passamos a desfrutar da identidade com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, e a sua ressurreição representa exatamente essa vida nova, essa vida renovada. E essa vida renovada tem que ser colocada em prática, primeiramente em um relacionamento com Deus. Por isso que eu disse que essa nova vida em Cristo é marcada primeiramente
com a resposta que nós damos para Deus. Então, se eu já sou uma nova criatura, que resposta eu dou para Deus baseado nessa nova vida que eu tenho? E essa resposta está aqui, que é o que o apóstolo Paulo esperava e é o que o Espírito Santo espera de todos nós. Quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa é a primeira resposta que devemos dar a Deus, já que eu sou uma nova criatura, é a resposta de uma vida consagrada a Deus. No versículo 1, ele fala apresentar o corpo como sacrifício vivo. Lembrando que, nessa epístola aos Romanos, ele diz que anteriormente, antes de termos sido salvos pelo Senhor, nós apresentávamos os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. Mas agora, uma vez salvos e renovados, nós apresentamos os nossos membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. No pecado, instrumentos de injustiça. Depois de salvos, nossos membros do corpo, instrumentos de justiça. E aqui ele fala de todo o corpo ser agora oferecido a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa referência aqui nos reporta aos sacrifícios levíticos, principalmente o holocausto, onde tudo era consumido, queimado e a fumaça subia como cheiro agradável a Deus. O apóstolo Paulo usa então essa linguagem ritual, cerimonial do sacrifício levítico para aplicar essa realidade a nós, que já que nós somos de Deus, vivemos uma nova vida, devemos então apresentar o nosso corpo a Deus, todo o nosso corpo consagrado a Deus, como algo que vai agradar a Deus, como algo vivo e santo, diferentemente dos sacrifícios mortos da antiga lei. Nós estamos mortos sim, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos considerarmos o nosso corpo morto para o pecado. Então, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É assim que é a nova vida em Cristo. Morto para o pecado e vivo para Deus. Mas não é só do corpo que ele fala também. Ele fala da mente. No versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no versículo 1, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, então, é algo que eu ofereço a Deus, é algo que eu dou para Deus. No versículo 2, ele fala de algo que eu vou experimentar de Deus, que eu vou receber de Deus nessa minha nova vida. E o que é que eu preciso experimentar de Deus? Eu preciso experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Assim é a vontade de Deus para o crente, boa, agradável e perfeita. Mas para experimentar efetivamente essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida, eu devo ter a minha mente, então, renovada, mente transformada, metanoia, pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Então, essa mente renovada é a mente de Cristo, é o Espírito Santo que domina a nossa mente. Lembramos que o Espírito Santo, ele habita no nosso corpo, que pela salvação nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo atua no centro de nossas vontades, nas nossas emoções, na origem das nossas vontades, ou seja, o que a Bíblia chama de coração, e que nós podemos traduzir também como mente, ou seja, o Espírito Santo que domina-nos de forma completa, de forma total e de forma absoluta. Mente e corpo, coração e corpo, tudo consagrado a Deus para poder viver e praticar a vontade de Deus. Então, por que que nós temos uma nova vida? Primeiro, por causa de Deus, porque Deus espera que, diante de tudo que Ele fez por nós, através de Cristo, na justificação, na regeneração, no poder do Espírito Santo, na identificação com Cristo,
tudo que Ele operou em nossa vida, nós agora, com essa possibilidade, com esse poder de viver essa nova vida, nós respondemos para Ele nos consagrando completamente. Então, essa nova vida é marcada primeiramente pela resposta que nós damos ao próprio Deus. E no versículo 11 desse mesmo capítulo 12 de Romanos, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, que faz parte dessa resposta. Então veja, corpo, mente, consagrado. Consagrado para quê? Consagrado para servir ao Senhor com fervor. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então a consagração bíblica de mente, de corpo, não é algo passivo, não é algo abstrato, não é um conceito, não é uma ideia, mas é algo prático. Se eu sou consagrado a Deus totalmente, eu sirvo ao Senhor com alegria e sirvo ao Senhor, conforme diz o versículo aqui, tendo o espírito fervoroso. Que privilégio podermos servir a Deus. E só se pode servir a Deus experimentando a nova vida e consagrando-se a Ele. A pessoa não pode servir a Deus sem ter passado por todos os processos efetuados pela salvação bendita em Cristo Jesus. Porque só através da salvação, com todos os seus benefícios, é que nós podemos nos apresentar a Deus. Lembremos que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham normas, regras. Os animais não podiam ser oferecidos, qualquer animal, de qualquer maneira. Tinha toda uma norma, uma regra que deveria ser cumprida para que o animal pudesse ser oferecido a Deus. Da mesma forma, nós só podemos também nos oferecer a Deus, nos consagrar a Deus, a partir do momento que nós estamos em Cristo, vivendo essa nova vida. Aí então nós podemos nos consagrar, dar essa resposta a Deus para servi-lo, servir ao Senhor de forma fervorosa no Espírito. Então essa consagração ela é muito prática. E é justamente isso que o apóstolo Paulo trata. Do capítulo 12 em diante, ele vai tratar da parte prática de toda a doutrina que ele esboçou, que ele tratou, que ele explicou anteriormente. Porque nós sabemos que não basta nós conhecermos a doutrina, nós temos que ser tocados pela doutrina, nós temos que ser transformados pelo poder do Espírito Santo para podermos colocar em prática tudo aquilo que nós recebemos, aprendemos e temos na nossa vida. Então, essa aqui é a resposta que devemos dar a Deus por causa da nossa nova vida. A resposta da consagração total e a resposta de servir ao Senhor de forma fervorosa, de forma vibrante, de forma alegre, no Espírito. Esse fervor aqui liga ao Espírito Santo. Lá no livro de Levítico diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Está escrito no capítulo 6 de Levítico. Então, dá essa ideia também de que o crente é um altar em brasa, um altar que queima constantemente para servir ao Senhor com alegria, com fervor, no Espírito. É claro que todos nós passamos momentos difíceis na nossa vida, problemas, mas jamais o nosso servir a Deus, o nosso culto a Deus, a nossa devoção a Deus, a nossa dedicação a Deus deve ser prejudicada por quaisquer que sejam as situações ou os momentos que nós estejamos vivendo. Porque precisamos dar essa resposta para Deus através da nossa nova vida em Cristo Jesus. Em segundo lugar, essa nova vida é marcada pela resposta que nós devemos dar a nós mesmos. A nós mesmos. O versículo 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então eu vejo aqui que eu tenho que, através dessa nova vida, dar uma resposta para mim mesmo. O que essa nova vida traz para mim mesmo? Me faz pensar com relação a mim mesmo.
E o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz assim: cada um dentre vós, não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que o apóstolo Paulo está apelando aqui? Ele está apelando para que eu possa olhar para mim e viver uma vida de humildade. Nunca, jamais me exaltar, vangloriar-me, imaginar de mim mais, porque quando a gente começa a pensar da gente mais, a gente não vive a realidade e a gente nem faz mais. Eu vejo aqui esse versículo 3 resumiria ele numa palavra apenas, a palavra humildade. Porque você ter temperança, você saber exatamente que você não precisa se exaltar, que você não precisa se vangloriar, é marca, é característica de ser humilde. Então, a nova vida me faz olhar para Deus e me faz entender que eu tenho que consagrar-me a Ele, que eu tenho que servir a Ele. Mas essa nova vida me faz olhar para mim e me faz entender que eu devo viver em humildade, debaixo da graça de Deus, segundo aquilo que Deus mesmo me deu, segundo as oportunidades que Ele mesmo me proporcionou de servir, de estar na sua presença. A nova vida jamais deve trazer no crente qualquer sentimento de vanglória, de exaltação, de prepotência. Pelo contrário, nós somos semelhantes a Jesus Cristo. Essa nova vida não é a vida no Espírito, não é a vida de Cristo em nós. E o próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se alguém perguntasse para você o que é ser humilde, uma resposta muito fácil é essa: ser humilde é ser parecido com Jesus. Então, nós temos que dar essa resposta para nós mesmos, a resposta da humildade. Nunca achar de nós mais do que realmente nós somos, e o que nós só somos porque Deus nos permite ser. E o que nós temos, nós só temos porque Deus nos permite ter. E aquilo que seremos e aquilo que teremos, só alcançaremos porque Deus nos fará ter e nos fará alcançar. Então, a pessoa que vive essa nova vida, ele demonstra humildade. Humildade. Em terceiro lugar, essa nova vida em Cristo é marcada pela resposta que nós devemos dar no corpo de Cristo. E aí vem os versículos 4 até o versículo 8. Respostas que devemos dar no corpo de Cristo. Porque acompanhe comigo. Ele diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você percebe então que primeiro o apóstolo Paulo fala da resposta que devemos dar a Deus, relação com Deus, depois ele fala a nossa relação conosco mesmo, olhar para nós e ver o que essa nova vida espera de nós mesmos, no sentido de humildade, e depois ele vai falar do corpo de Cristo. Então, que resposta que a nova criatura, a pessoa restaurada, renovada pelo poder do Espírito, deve dar no corpo de Cristo? E aí ele explica, então, que cada um de nós somos membros, individualmente, somos membros uns dos outros. E nós juntos somos um em Cristo. Isso é a igreja, o corpo místico de Jesus. E no versículo 6 ele diz: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então ele cita aqui, claro que ele não esgota, mas ele cita aqui
os dons que os membros do corpo de Cristo desenvolvem no servir à igreja. Né? No servir à igreja. Então, que resposta que a nova criatura, a pessoa salva, transformada por Cristo, ele deve dar no corpo de Cristo? Primeira coisa, ele tem que compreender o sentido de unidade e de diversidade do corpo de Cristo. Unidade, porque no verso 5 está escrito: nós que somos muitos, somos um só corpo. Unidade. Unidade do corpo de Cristo. Mas diversidade também no corpo, porque ele diz: mas individualmente somos membros uns dos outros. Essa diversidade se manifesta justamente naquilo que cada membro executa dentro do corpo de Cristo, mas que essa diversidade jamais ela quebra a unidade do corpo de Cristo. Paulo fala sobre isso também, e é uma das figuras de linguagem que ele usa bastante, é o corpo, lá em Coríntios também. Capítulo 12, ele também vai falar do corpo da igreja como o corpo de Cristo. Essa unidade bendita, esse corpo maravilhoso, formado por muitos membros, e cada membro no seu exercício, na sua função, na sua atividade, promovendo o bem-estar geral do corpo de Cristo. Então a igreja, ela é a coisa mais linda que existe na face da terra, porque ela é o corpo de Cristo Jesus, onde cada crente desenvolve, exerce os dons que lhe é dado, lhe é conferido pela graça de Deus, e então dentro do corpo ele exerce esses dons. E a Bíblia usa a expressão tendo diferentes dons. Versículo 6. Diferentes dons. Fala da distinção, fala da variedade dos dons que há na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. A diversidade, a variedade, melhor dizendo, e a distinção dos dons, onde cada membro exercita o seu próprio dom. Por isso que ele fala aqui, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Ou seja, cada membro do corpo desenvolvendo, desempenhando o seu dom. Diferentes dons. Não quer dizer que uma pessoa, só um membro só, vai ter diferentes dons. Mas cada membro com ou dons que Deus quer lhe conferir para que ele possa exercê-los no corpo de Cristo. Então, que resposta que a nova criatura dá para o corpo de Cristo? Uma resposta de serviço, uma resposta de amor, uma resposta de unidade. Por isso que o crente, salvo, redimido, a pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo, ele valoriza a igreja, porque ele entende que a igreja é o corpo de Cristo. E valoriza a igreja no seu aspecto como igreja corpo, mas no seu aspecto como igreja, no seu aspecto local, a sua congregação. Ele valoriza estar na casa de Deus e poder servir os santos primeiro dentro da congregação local, onde ele foi plantado, e ali ele vai exercer os dons. E é claro, em qualquer lugar que o cristão estiver, ele vai sempre servir ao Senhor, mesmo que ele não esteja no momento dentro da sua igreja local, mas se ele está em viagem, se ele está em qualquer outro ambiente, ele ali também é membro do corpo de Cristo, e ele também vai servir aos seus irmãos que porventura estejam por ali, mas ele vai mais além, ele também abençoa as outras pessoas, mesmo aqueles que não são do corpo de Cristo. Mas o enfoque do apóstolo Paulo aqui é fazer-nos entender que nós somos colocados num corpo, temos que valorizar esse corpo. Por isso que é muito importante nós valorizarmos o corpo de Cristo e valorizarmos a igreja local, que é a expressão visível do corpo de Cristo. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas não estão valorizando a igreja local, a congregação, o corpo, a expressão física do corpo de Cristo numa localidade, que é a igreja local. Estão imaginando que podem servir a Cristo alheio, à parte
da igreja local. E isso não está correto, porque a Bíblia ensina, Paulo está escrevendo a uma igreja local, e ele está dizendo que os membros do corpo devem servir uns aos outros no contexto da igreja local. Por isso que é muito importante entender isso, porque à luz da Bíblia não existe desigrejados. À luz da Bíblia existe igreja e membros que servem uns aos outros. Continuando aqui, a quarta resposta que nós devemos dar é a resposta ao amor. E isso está nos versículos 9 a 10 desse capítulo 12 de Romanos, quando Paulo diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A resposta que eu devo dar ao amor. Lembrando que em Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E essa nova vida em Cristo nada mais é do que o reflexo, a manifestação desse amor que já foi derramado no nosso coração quando nós fomos salvos, quando o Espírito Santo fez morada em nossa vida. Então, esse amor recebido, ele tem que agora ser expresso na sua essência. E como ele é expresso? Através do meu relacionamento com os outros. Por isso que o apóstolo diz que o amor não pode ser fingido. Não pode ser fingido. Diz que devemos amar cordialmente uns aos outros. Ou seja, eu só posso expressar esse amor de Deus contemplando o próximo. Se não houver o próximo, eu não tenho como expressar esse amor. Porque esse amor de Deus, eu não recebi esse amor de Deus para fazer do meu coração, fazer da minha vida um casulo, um cofre, e esse amor ser uma joia que vai ficar ali completamente protegida, lacrada, guardada. Não. O amor não é uma joia que deve ser colocada no mais obscuro, o mais escondido dos cofres. Não, e lá ninguém tem acesso. Não, o amor é uma coisa preciosíssima, colocada, derramada no coração do crente pelo Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus, o amor, o próprio Deus, o Espírito Santo que veio fazer morada em nós. Esse amor derramado, ele não pode ficar escondido, estancado, ele tem que se projetar, ele tem que se expressar na sua essência, na sua beleza. E isso só ocorre por causa do próximo, por causa do outro, né? E quando você vive isso, de fato, você não consegue fingir amor. Não consegue fingir. Você vive exatamente isso. Então, essa nova vida deve ser marcada a uma resposta de um amor sincero, de um amor sem hipocrisia, de um amor sem fingimento, um amor que não dá para esconder, porque uma vez que recebeu esse amor, então você demonstre esse amor. Porque qualquer outra expressão de amor será um fingimento, porque não será o amor genuíno de Deus. Por isso que eu digo que não dá para fingir o amor de Deus, porque não dá para fingir. Dá para fingir outras coisas, outro tipo de amor, mas o amor de Deus não dá para fingir. Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte: você recebeu esse amor, você tem esse amor, então agora você responda a esse amor, colocando ele em prática, contemplando o próximo e vivendo de forma a ajudar o próximo, a beneficiar o próximo, assim como Cristo viveu amando. Diz lá em João 13 que ele, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, porque era a essência dele, era natural para ele amar. E para a nova criatura em Cristo, também deve ser uma coisa natural amar. E é maravilhoso, é gratificante viver esse amor. E em quinto lugar, a resposta que nós devemos dar é algumas marcas dessa nova vida em Cristo, que está no versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quais são essas marcas aqui? A marca da alegria, da paciência e da perseverança. Alegria. Alegria por viver uma nova vida. Alegria da salvação. Alegria do Espírito Santo.
aquela alegria que Paulo tinha quando estava preso, aquela alegria que todo crente sente, aquela alegria que os apóstolos sentiram quando eles apanharam por causa de Cristo, aquela alegria que Paulo recomendou à igreja de Filipos a regozijar-se no Senhor, aquela alegria que Jesus disse que daria aos seus seguidores, a alegria da salvação. Essa nova vida, ela tem que trazer em si também, e ela traz essa marca da alegria. Alegria, como diz aqui, na esperança. Que esperança? A esperança da glória de Deus, como o próprio apóstolo Paulo cita nessa epístola aos Romanos. A glória que nos está reservada. Por isso que ele diz que nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Ele começa a citar várias coisas que é impossível de nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque nós temos uma esperança, né? As tribulações produzem paciência, experiência, e experiência, esperança. Não é? Por quê? Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Então, esse amor derramado, ele traduz-se também em alegria na esperança. Ele é a raiz de uma bela flor chamada alegria. Alegria verdadeira só tem quem é salvo, porque o verdadeiro salvo não tem sua alegria nas coisas passageiras, mas tem alegria porque ele tem o amor de Deus no seu coração e ele tem a esperança e certeza, porque essa esperança está relacionada à fé daquilo que lhe está reservado no futuro. Também a paciência na tribulação, porque é impossível viver sem tribulação, principalmente quem quer servir a Cristo. É impossível viver sem tribulação, mas ser paciente, suportar, tolerar, com a graça de Deus, essa nova vida não nos faz nunca desesperarmos, pelo contrário, nos faz sermos pacientes e aguardarmos, porque toda tribulação tem um fim. Mesmo que você esteja vivendo um momento dificílimo da sua vida, isso não vai durar para sempre. Então espere com paciência. Deus está com você. Ele vai lhe ajudar. Você é uma nova criatura. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então tenha paciência. Deus está contemplando tudo isso e no devido momento, Deus sem dúvida virá ao seu encontro e vai lhe ajudar. E por último, ele fala da perseverança em oração. Veja que a nova criatura mantém uma vida de comunhão com Deus. Comecei dizendo, fazendo esse comentário, falando justamente da resposta que devemos dar a Deus, não é? Consagração total de mente e de espírito, servindo ao Senhor de mente, espírito e corpo, e também falei sobre servir ao Senhor de forma fervorosa, e agora a gente volta de uma coisa aqui que liga a Deus de novo, que é a oração. A oração. Então essa nova vida que nós recebemos de Deus, nos faz viver uma vida de amor, de prática cristã, de exercício dos dons espirituais, os dons da graça de Deus, que nós servimos uns aos outros no corpo de Cristo, e nos faz também ter uma esperança, uma alegria, e, por último, nos faz entender a necessidade e o prazer da vida de oração. Então tudo flui de Deus, tudo começa de Deus e tudo volta para Deus, porque quando nós oramos, nós estamos dizendo que nós somos dependentes dEle, que nós precisamos dEle, e embora tendo uma nova vida, nós não podemos nunca abrir mão da oração, porque é através da oração que nós temos comunhão com Deus e que nós falamos com Deus. Então, quando nós somos novas criaturas, somos filhos de Deus, nós temos o desejo de manter comunhão com o nosso Pai. Aquele que nos deu tudo isso, e essa comunhão só é mantida através da bendita e maravilhosa oração. Então, a oração é como a água que vem regar essa linda flor que é o crente, a nova vida. Então, comparando o crente, o cristão, como uma planta que nasceu, que floresceu, que ficou linda, é a nova vida. Antigamente era uma planta murcha e ressequida, mas agora é uma planta viva, viçosa e bela e frutífera. E a oração é como a água de um regador, que vai molhando, que vai deixando seus pingos nas suas folhagens e vai trazendo vida.
vai trazendo beleza, vai promovendo maturidade e edificação. Essa é a nova vida, que é um privilégio vivê-la na sua plenitude, e vivê-la na plenitude é viver em comunhão com Deus e viver em oração. Que Deus te abençoe. Espero que esse comentário, embora breve, sirva para lhe ajudar e lhe edificar.